Aleluia! O evangelista José Maria vai orar pelo preletor e eu e meu esposo vamos orar pela vida do Lucas nesta noite. Porque Deus está trabalhando na tua vida. Aleluia! Louvado seja Deus! Aleluia, Jesus! Ai, minha câmera. Paguei 9 mil. Jesus, uma alma para o Senhor. Deus está muito feliz. Até está no céu essa noite. Conhece o vídeo, irmão? Eterno soberano Deus, já podemos sentir a tua gloriosa presença. A tua presença, Pai, no nosso meio. Ó Deus, cremos que os céus são abertos, Pai, nesta noite. Cremos, ó Pai, que o Senhor está trabalhando de uma forma sobrenatural. Aleluia, 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 aleluia. Oh, Espírito de Deus, continua trabalhando, libertando. Oh Deus, continua derramando a tua unção, ó Pai, a tua unção que liberta, a unção, ó Pai, que transforma. Em nome de Jesus Cristo, Deus. Ó Pai, nesta noite vamos estar ouvindo a tua palavra. Toma o teu filho mais uma vez em tuas mãos, ó Pai, fala com a tua igreja. Fala conosco em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Usa com graça, com autoridade. Ó Deus, com ousadia em nome de Jesus. Usa o teu filho, Senhor, mais uma vez continua nos concedendo o alimento espiritual para o louvor dele. Oh, Espírito Santo, aleluia de Jesus. Eu te louvo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ó, olha esse tempo. Em nome de Jesus. Cumprimento a alegria de Deus, que ela sempre paz do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Já estou satisfeito que quando a salvação de almas é um dos objetivos principais de poder a salvação de almas. Glória a Deus. Oh, Deus. Dessa vez Deus mudou o sistema, né? Geralmente é depois, mas hoje Deus fez antes. Ó, é. Não importa quando, o importante é que a alma seja salva. Isso é glória a Deus. Quero compartilhar aqui com meus irmãos no livro de Lucas, no capítulo 5. Vai, Lucas. Confirmação, hein? Glória a Deus por isso. Você confirma aí, Deus. Confirma aí. Glória a Deus. Você ele nunca falha. Quero já agradecer as orações da igreja, por minha mãe, que ela está agora em casa, legal, graças a Deus. Deus tem cuidado grandemente da vida dela. Agradecer a cada um dos irmãos que oraram, que ainda estou orando pelos meus filhos, que ainda estão enfermos, mas eu creio no milagre do Senhor. Por isso que eles não estão aqui, mas juntamente com a esposa. Mas eu creio no milagre de Deus. No livro de Lucas, no capítulo 5, fala sobre a pesca maravilhosa. Quem quer ler com esses meus irmãos? Vou ler aquele versículo 1 em diante. Portanto, a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos à beira do lago. Mas os pescadores, ao haver desembarcado, lavavam as redes. Entrou um dos barcos, que era de Simão, e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco a multidão. Podeis se assentar, meus irmãos. Glória a Deus! Aleluia! Meditando essa palavra aqui,
É uma palavra que chamou muita atenção, já tem um tempo que eu ouvi Deus vem me dando uma atenção mais para essa palavra. Quando Jesus falou assim que para Pedro, para aqueles que estão ali agora, você é pescador de homens, não mais pescador de peixes. Isso confunde um pouco a mente. Deus que é Mas nós vamos entender um pouquinho melhor o que é isso e entender qual é a nossa identidade. Somos todos chamados para a pesca espiritual. Deus. Olha aí, ó. Quando nós recebemos um chamado do Senhor, como está em Marcos 16, por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura, é buscar almas. Peixes simbolizam almas que precisam ser resgatadas. Deus que é o Jesus. Só que algo de diferente para compartilhar. No livro de Tiago, no capítulo 3, no versículo 4, faz ali uma comparação de nós, seres humanos, como uma embarcação. Porte pequeno, porte grande, mas é uma embarcação. E nessa embarcação existe uma peça, que é essa peça pequena, chamada leme, ela que direciona o lado do barco, para onde ele vai, e conforme ele estiver caminhando, mexer o leme para um lado, ele vai para um lado, mas para o outro vai para o outro. E assim é o que está escrito na palavra de Tiago, no capítulo 3, versículo 4, que é controlando o leme, você controla uma grande embarcação com apenas uma pequena. E ele cita, falando isso, falando da nossa língua, das nossas palavras. Que então a gente tem que saber controlar as nossas palavras, a nossa língua, porque é um pequeno órgão do nosso corpo, mas ele faz muita diferença. Assim como os pés nos levam para alguns lugares, a língua também no mundo espiritual nos leva a lugares, porque tudo aquilo que você fala, você planta em algum lugar. Planta no coração de alguém, planta no mundo espiritual e um dia irá colher. E todo mundo que planta uma semente, geralmente ele colhe muito mais sementes do que apenas uma. Aleluia. Então, olhando por esse lado, como embarcação, eu comecei a pensar: se nós somos em embarcações, comparado com uma embarcação, por que nós somos comparados com uma embarcação? Quando ele chegou, ele viu 2 barcos parados. Ele viu ali uma possibilidade de ensinar a multidão, porque todos estavam seguindo a Jesus Cristo, porque ele tinha uma palavra maravilhosa. Ele atraía todos com aquela palavra, com o ensino, tudo aquilo que ele fazia, todo mundo ficava de olhos fixados, porque era algo diferente, era algo que chama a atenção. Nós vamos entender que esse ensino de Jesus Cristo é como uma rede lançada, porque todos estavam ouvindo, e aonde ele ia, eu quero ouvir mais, eu quero aprender mais, eu preciso mais dessa palavra. Então, aquela multidão que estava na areia, era como peixes que estavam na rede de Jesus Cristo, através da palavra que ele já tinha lançado. E agora, eu vejo aqui que existe uma diferença de um barco para o peixe. Qual é a diferença? Lembrando que nós hoje, nós cristãos, que temos Jesus Cristo dentro de nós, somos como um barco. O peixe, ele vive por baixo das águas. O barco ele não foi feito para isso, ele foi feito para andar por cima das águas. E é isso que Deus quer para nós, andar por cima das águas. Aquele mar, o mar do lago de Genezaré, representa o mundo. Os peixes significam as almas que estão neste mundo. E nós somos este barco que estamos acima desta realidade. Nós não podemos nos comportar como pessoas que vivem abaixo, como peixes que estão abaixo do mar, no meio do mundo, porque estamos submersos dessa forma. Ou o barco está furado, ou então está naufragando, como muitas pessoas dizem. Nós andamos por cima. Por que eu digo isso? E quando Jesus ele veio acalmar uma tempestade, no meio da noite, e eles estavam andando, eles viram um fantasma, acharam que era o fantasma era Jesus, porque ele andava por cima das águas. Ele também andou por cima das águas. Aleluias. E nós hoje andamos por cima das águas. Se nós não andamos espiritualmente falando, nós temos que andar, que é por cima das dificuldades, de cima dos problemas, por cima das doenças, por cima de todas essas coisas, nada pode te abalar, porque você não nasceu para ficar por baixo, sim por cima. Aleluias. Toda embarcação é feita para ficar sobre a água. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Então, se formos analisar
embarcação nós somos? Existem várias embarcações que nós conhecemos. Uma delas são barcos de passeio, mais conhecido como barcos de cruzeiros. Titanic é um exemplo desse. Barcos luxuosos, barcos que só servem para olhar os lugares por onde passa. Não serve para pescar, ele serve só para passear. E a palavra de Deus nos diz que nós não podemos viver pela vista, porque quem anda num barco de passeio, ele está pagando pelo aquilo que ele vê, para passear, para curtir aquilo que ele vê. Ele para em alguns lugares, para em alguns países, para em alguns lugares para poder ver a beleza do que existe em tal lugar. Se ele ficasse no meio do oceano, não teria graça. E sem contar que eles são barcos luxuosos, é onde fica uma atenção para a gente. Se nós estamos vivendo pela vista, por aquilo que nós vemos, por aquilo que nós podemos contemplar, pela beleza que nós podemos, as roupas que nós podemos ter, tudo isso caracteriza como um barco de passeio. Vamos analisar através dessa palavra de hoje. Como nós estamos vivendo? Será que a nossa identidade está certa? Será que estamos vivendo como o Senhor queria? Quer que a gente viva? Aleluia. Existem também os veleiros, os grandes barcos veleiros, grandes velas, são levados pelos ventos. Barcos que são levados pelos ventos. Eles dependem de quê? Circunstâncias. Se não ventar, ele não sai do lugar. Eu acho que já dá para te entender bem, né? Não precisamos ser baseados pelo que acontece no mundo ou pelas coisas que nos movem, porque isso são circunstâncias. As circunstâncias geralmente fazem a gente ficar parado, porque nós não podemos nada sem Deus, nós não conseguimos nada sem Deus. Então, quando vem um vento forte, somos levados facilmente para onde quer ser levado esse vento. É certo quando eu digo o vento do Espírito, esse vento sim podemos deixar levar, mas caso contrário, tem gente que deixa a vida levar, tem gente que vive dessa forma porque é fácil, não precisa de esforço, não tem direção nenhuma. Existem pessoas assim, barcos veleiros, vivem sem direção, não sabem aonde vai chegar ao porto seguro, não sabem como fazer. Então nós temos que vigiar bastante por isso, porque a Bíblia fala que o justo viverá da fé. E eles ali, a fé de um barco veleiro não é algo certo. Nós temos algo certo, que é Jesus Cristo. Só como vou cantar daqui, temos uma cidade para chegar, nós temos um destino final. Aleluia! Podem até achar que a gente está vivendo à toa neste mundo, mas não. Pode parecer, mas nós temos um objetivo, nós temos um ponto seguro, um destino final, que é o céu. Muitos nesta terra acham que o destino final é aqui mesmo, viver e morrer, e aqui mesmo acabou, não existe o céu. A gente é diferente, nós sabemos que existe o céu e está preparado para aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Existe também o barco petroleiro, aquele que carrega petróleo, gás, óleo e por aí vai. Ele carrega aqui um produto muito tóxico, preto, escuro. Não sei se você já viu reportagem, comentários, enquanto vaza, como é que o mar fica? Todo contaminado, todo sujo. E os peixes que estão ao redor morrem. Esse barco petroleiro são pessoas que guardam coisas tóxicas dentro de si. Guardam palavras de maldição, talvez do pai, da mãe, talvez do tio, ou alguém do trabalho, e a pessoa recebe aquilo como se fosse verdade para ela, e aquilo vai minando de uma forma que fica tóxica. E quando ela abre a boca para falar com alguém, ela vomita isso para quem ouve. E nem sempre quem está te ouvindo é um barco forte, é uma pessoa forte, às vezes é um peixe vulnerável, é uma pessoa sensível que vai ser contaminada. No livro de Mateus, o capítulo 15, versículo 11, fala que o que contamina o homem é o quê? Não é o que entra, é o que sai. Porque ele foi questionado isso quando os discípulos estavam ali se alimentando, sem lavar as mãos, comendo algumas coisas. E aí ele ensinou fortemente para aquelas pessoas: olha, não é
que eles comem que vai contaminar, mas é o que sai da boca do homem. E eles falavam coisas que contaminavam os homens, com os ensinos que ele falava. Então nós temos que vigiar, porque no trabalho pode ter pessoas assim, navios petroleiros, pessoas tóxicas. Talvez até mesmo dentro de casa pode ter pessoas assim, porque às vezes isso é apenas uma fase, mas não deixa de ser tóxico. Aleluia. E você tem que estar com o coração guardado, blindado, porque isso ataca de uma certa forma, que mata, que entristece, que nos faz esmorecer, que a fé começa a diminuir. Não permita isso. Aleluia. E se por uma aventura já foste um navio petroleiro, ou pare com isso hoje. Peça ajuda ao Senhor, porque Ele é o único que pode limpar. Aleluia. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que gera isso é o pecado. O pecado é o que contamina. Aleluia. Existe também, esse é mais antigo, mas alguns vão conhecer, navio negreiro. O que é o navio negreiro? Navio de transportar escravos. Isso acontecia somente aqui no Brasil há muitos anos. E era um navio onde existia o que lá dentro? Medo, insegurança e principalmente escravidão, prisão. Era uma prisão, porque só tinham pessoas ali presas, eram vendidas, estavam vendidas. Mas onde você quer chegar junto com isso? O navio negreiro, pessoas com essa característica são pessoas que estão presas dentro delas mesmas, pessoas que vivem com medo e nem sabem por que lá, pessoas que vivem com traumas que nem sabem de onde ganhou aquele trauma, estão presas. E isso é um grande problema, porque não foi para isso que Deus nos chamou. Se você é um barco assim, ou já foi, ou conhece alguém assim hoje, você está tendo uma instrução para orar por ela, ou por ele, e ajudar a sair dessa situação, porque quando alguém está preso é muito difícil de ser liberto. Mas só que a palavra de Deus fala que se o Filho te libertar, verdadeiramente sereis libertos. Então o único que pode te libertar é Jesus Cristo. Existe uma solução, existe uma porta de escape para essa situação do navio negreiro. Lá no livro de Gálatas, no capítulo 4, no versículo 7, diz que nós somos agora livres. Nós somos livres, não somos mais escravos do pecado, nós não somos mais como servos, assim somos filhos. E como os filhos de Deus, nós também somos herdeiros, juntamente com Jesus Cristo. Aleluia. Então, quem vive dessa forma não tomou posse dessa palavra, porque quando Jesus ele entra no barco, nós nos transformamos, nós somos regenerados como pessoas livres do pecado. Aleluia. Porque o que aprisiona o homem, mais uma vez, é o pecado. O que faz o homem ficar com medo é o pecado. O que o homem faz se sentir sem forças é o pecado, porque é ele que faz a gente perder as forças. Mas também a palavra de Deus diz que o Senhor ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. A palavra de Deus também fala que é Ele que nos fortalece, e eu posso todas as coisas em Jesus Cristo, porque é Ele que nos dá força para seguir. Aleluia. Eu não vou falar muito mais sobre embarcações, existem várias, mas eu quero chegar no ponto para a gente entender. Então, qual tipo de embarcação que nós somos? Aleluia. Não somos veleiros, nós somos de passeio, nós somos petroleiros, nós somos navio negreiro. Então, se somos embarcação, qual é a embarcação que nós somos? Somos navio de pesca, ou barco de pesca, ou navio pesqueiro. Nós vamos entender melhor isso. Jesus, quando ele viu aqueles dois barcos, ele começou a ensinar e falou para Pedro: olha, agora você vai ser pescador de homens. Tudo que você fazia aqui, no natural, pescar peixes. Você tem a sua técnica, você sabe como fazer, mas agora você vem comigo que eu vou te ensinar uma nova forma de pescar. Aleluia. E todo barco de pesca, não sei se você já viu, eu que vim do Guarujá, é mais fácil falar, mas alguns você já deve ter visto algum barco, então alguém pescando, até seja na televisão ou no celular, alguém tem um barco pescando. Já viram quando ele pega uma rede e joga?
Jesus Cristo, ele mostra Aleluia! aqui na palavra de Deus que a rede representa a palavra. Por que isso? O livro de Mateus, no capítulo 13, no versículo 47, diante fala da palavra da rede, e lá diz isso: foi lançada a rede, e foi apanhado vários peixes de uma vez com aquela rede. Aleluia! E aquela rede é a pregação do reino, é o evangelho pregado na terra para as pessoas. Então, quando ele diz, ó, lança a rede, ele fala assim, ó, prega, fala da minha palavra. Era isso que ele estava dizendo em outras palavras: você vai pregar, você vai falar do meu amor, e as pessoas que ouvirem essa palavra serão como peixes que serão agarrados e trazidos para dentro agora, saindo deste mar, saindo do mundo para o barco, para um local de abrigo, para um local onde eles possam ficar. Eu te louvo, Jesus. Aleluia. Outra coisa que o navio de pesca não pode faltar é luz. Por que luz? A gente pode imaginar, né? Só pesca durante o dia, porque tem claridade, mas não. Você pode ver que Pedro, ele passou a noite pescando. Como é que ele ia pescar a noite e ter um pouco de luz? Tinha que ter luz. Então, um bom pescador, o mínimo que ele tem que ter, uma lanterna, uma lamparina, algo aceso. Aleluia. Será que a sua está acesa aí? A sua lanterna está acesa? Aleluia. Glória a Deus. Jesus diz lá no livro de Mateus, capítulo 5, também, versículo 14, que nós somos o quê? O sal da terra e a luz do mundo. Então, Jesus está no barco, você tem luz. Jesus está no barco, você tem rede. Aleluia. Que rede é essa? É uma palavra, já foi dito. Então, que palavra é essa? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Ah, mas como é que eu faço? Ah, mas você vai falar do meu amor. E aqueles que creem, colocarão as mãos sobre os enfermos, serão curados, expulsarão demônios. Ou seja, você tem várias ferramentas para usar. Aleluia. Será que você está usando as ferramentas que o Senhor colocou na sua mão? Aleluia. Ou você está vivendo como um barco de pesca que não pesca? Ou um barco de pesca que a rede está guardada? Ou que a luz está apagada agora? Não, porque é dia, eu não preciso dessa luz. Não. Estamos vivendo um momento de trevas. O mundo é tenebroso, principalmente nos dias que nós estamos vivendo. Mais e mais, temos que deixar a luz de Deus brilhar dentro de nós. Porque o que atrai alguém no meio da escuridão? A luz. Como é que eu sei aonde tem um farol? Quando a luz está acesa, então eu vou direcionar para aquele farol. Será que nós estamos sendo farol, luz para alguém ou não? Ou será que não faz diferença para ninguém? Ninguém nem consegue perceber a diferença. Nós temos que nos avaliar como barco de pesca. Temos que perceber. Se está faltando luz, corre atrás. Não é que essa luz não precisa apagar, não. Ela vem direto do trono de Deus pela graça. Aleluia. Todo barco de pesca também tem algo que não pode faltar. É aquele bichinho que fica na ponta da linha para pescar. É a isca. Tem que ter a isca. E o que é a isca? É aquilo que atrai o peixe até ele chegar e ser pego. O que são essas iscas? São as boas palavras, a nossa boa conduta, os milagres que acompanham, a unção, quando você canta, quando você prega, quando você toca, quando você fala, a unção, ela toca nas pessoas. E é isso que vai atraindo, porque as pessoas vêm para a igreja porque ela quer ouvir um louvor bonito. Às vezes ela não quer ouvir a palavra, mas ela quer ouvir um louvor. O contrário, às vezes ela quer ouvir uma palavra que eu gosto daquela palavra, aquele irmão que prega, aquele irmão que fala, aquela irmã que faz assim. Porque ela se sentiu atraída, foi uma isca lançada. Algum dia ela ouviu aquele louvor cantado por alguém, uma pregação feita, e ela foi atraída. Isso é uma isca. Mas a isca maior de todas é a cruz. Por quê? Jesus disse: eu atrairei a muitos através da cruz. E aqueles que aceitam Jesus Cristo foram atraídos por Ele, assim como eu fui atraído por Ele. Glórias a Deus. Quanto mais aqui foram atraídos por essa cruz? Pelo Jesus Cristo. Aleluia. Glórias a Deus. E essa isca está dentro de mim e dentro de você para atrair mais pessoas. Hoje Ele usa a mim e a você para alcançar vidas. Aleluia. Aleluia. Todo barco também tem que ter redes limpas.
Quando Jesus fala assim, ó, vai, lança a rede para aquele lado, Pedro diz uma coisa: ó, eu passei a noite, passei essa noite toda pescando, não conseguimos fazer nada, mas através da tua palavra eu vou lançar a rede, ou seja, através da sua rede eu vou lançar. Agora não é mais o conhecimento de Pedro, em outras palavras, não é mais as minhas palavras que serão lançadas para quem vai ouvir, não é mais aquilo que eu digo, não é mais aquilo que eu penso, que eu acho, é o que a palavra de Deus diz que é. É o que o Senhor diz, ó, é isso que você tem que dizer, é isso que você tem que falar. Jesus te ama, cura e liberta. Ó, isso aqui só vai te levar para o inferno, isso aqui só vai te fazer cair. O certo é fazer isso e seguir a palavra de Deus. Por que a palavra nos limpa? Porque o nosso linguajar muda. É muito raro, por dizer, isso acontece em alguns lugares, mas é muito raro você ver um cristão cheio do Espírito Santo falar palavras de baixo calão, porque as suas palavras, o seu palavreado é diferenciado, porque ele tem nos seus lábios as palavras de Jesus Cristo. As palavras do Senhor são palavras de vigor, ensinam-me, guiam, me trazem a luz. As palavras de Jesus, ou seja, as palavras de Jesus. Não tem como eu ser tocado, ter Jesus Cristo dentro de mim, e as palavras que saem da minha boca eu não vou dizer com Jesus que está aqui dentro. É muito estranho dizer outra coisa. Por isso é necessário ter redes limpas, porque na hora que for lançar no mar, às vezes o peixe caberia naquele espaço, aquele quadradinho da rede, não vai entrar porque tem sujeira. Então nós temos que vigiar muito. Como foi dito aqui, ó, no livro que foi cantado, o profeta Isaías falou assim, ó, toca nos meus lábios, que eu vivo no lábio, no meio de pessoas com lábios impuros e pessoas de impuros lábios. Nós temos que ter nossos lábios tocados por essa brasa, para serem purificados. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Detalhe que eles pararam e estavam lavando, porque já não iam mais continuar. Agora que Jesus ele ensinou, agora a língua, a palavreada de Pedro estava lavado, ele continuou, ele prosseguiu, foi lavado para prosseguir. Nós não podemos deixar para trás. Quando Deus tem uma palavra lançada sobre mim e sobre você, não temos que fingir que não foi dito ou que não existe, porque a palavra de Deus ela está no seu coração. Talvez seja um ministério que Deus colocou para você, do louvor, da pregação, talvez seja um ensino, mas há alguma promessa, um chamado do Senhor para você. Existe uma palavra sobre você. Pense, lembre quando foi que o Senhor falou contigo, eu vou te usar. Ou então quando você disse, Senhor, eu aqui como foi cantado, pode me usar, Senhor. Meu Deus. Olha para dentro de si. Você tem todas essas ferramentas? Você tem Jesus Cristo, você tem luz. Você tem Jesus Cristo, você tem uma rede, que é a palavra de Deus, que é essa aqui, ó. Você não precisa falar muitas coisas, CPF e lá vai mais outras coisas. Você precisa falar isso aqui, ó. Tá isso aqui dentro. Essa é a palavra que limpa, é essa que vai fazer vai chegar no céu. Eu te louvo, Deus. Então nós entendemos aqui que todas as características é de um barco de pesca. Então se você tem tudo isso aí, você já entendeu que barco que você é. Já entendeu qual é a sua função, qual é a sua identidade. Se outrora vivias como qualquer um desses outros barcos, toda agora a sua identidade. Sua identidade é de pescador. Aquele que vai atrás das almas lá no fundo do mar, lá onde ninguém quer ir, onde as pessoas têm medo. E o detalhe, é no escuro. É no escuro. Mas não se preocupe, porque você tem luz. Aleluia. Algo interessante, quando o peixe ele é pescado, pega, o que faz com o peixe depois quando ele volta para a areia? Sabemos que ele vai ser consumido ou vai ser vendido de alguma forma. O peixe é tratado, ele é cuidado, retira-se as escamas do peixe. Como nós entendemos que peixes são almas, são pessoas, Jesus Cristo, quando ele chegou naquela cena,
aquela multidão que ele estava ensinando, ele também estava tratando. Por quê? Ele estava falando, olha, é isso que você precisa fazer. É assim, e assim. O ensinar é tratar, é tirar as impurezas. Eu entender o que eu estou fazendo de errado, eu não vou fazer mais. É como a gente abre os olhos para a verdade. A palavra de Deus também diz que Paulo, quando Ananias orou por ele, e ele estava cego, caiu como se escama dos seus olhos, ele podia agora enxergar, aleluia. Então, a palavra de Deus, ela faz isso com a gente, ela nos faz enxergar todas as áreas, aquilo que nós fazemos errado, as coisas espirituais, aquilo que nos impede de crescer, nos impede de prosseguir. É isso que nós precisamos entender. De um lado, Pedro deixou tudo, deixou o barco, deixou aquela quantidade enorme de peixe para trás, como ser humano. Mas Jesus Cristo, cada alma, cada peixe que entra no barco de Jesus Cristo, Ele cuida, Ele trata, e a situação é totalmente diferente. Ele não perde nenhum dos seus. A palavra de Deus fala que Ele não perde nenhum dos seus. Aleluia. Se você está aqui hoje é porque um dia o Senhor te tratou. Se você está aqui hoje é porque um dia você saiu de um local tenebroso, de um local triste, talvez de escravidão, talvez de sujeiras, talvez de sentimentos e tristeza. Mas no seu dia, Ele usou alguém para te resgatar. Ele tirou você como um forte, com a sua rede, com a sua palavra, com o seu evangelho. Então hoje, Deus é que meus irmãos, tome posse dessa palavra. Seja, a partir de hoje, um barco de pesca. Não pense diferente. Está no seu trabalho? Cheguei para pescar. Como é que eu vou fazer isso? Você não precisa de muita coisa, você só precisa ter Jesus dentro do seu coração. E o resto, deixa para Ele. Não estraga não, deixa que Ele vai fazer. Ele vai te ensinar, Ele vai te indicar. Ele vai falar assim, olha, só chega perto, ora, intercede, seja apenas um exemplo, ou pelo menos esteja lá. Seja diferente, aleluia. Não seja igual, ande por cima. Não se submeta às coisas que Ele se submete. Não faça as coisas que Ele faz. Faça aquilo que eu te chamei para fazer. Aleluia. Seja apenas diferente, mas um diferente celestial. Aleluia. Diferente que faz a vontade de Deus. Jesus falou para Pedro, olha, agora sim, você vai ser pescador de homens. E daí para frente, ele foi aprendendo, ele foi sendo tratado. Quando chegou no livro de Atos dos Apóstolos, quando ele se levantou no meio daquele povo, começou a pregar, falar. Quantas pessoas aceitaram Jesus? Aproximadamente 3.000 pessoas. Era muita gente. E ele apenas lançou a palavra. Ele aprendeu direitinho. E é assim que Ele quer fazer com a gente. Nos usar para lançar a palavra. E alcançar vidas e mais vidas. Graças a Deus, uma alma foi salva aqui neste lugar. E mais almas serão salvas nesta noite. Aleluia, glórias a Deus. Se você é um peixe que precisa ser salvo, voltar para os caminhos do Senhor, a oportunidade é hoje. E se você já é um barco, talvez com a sua rede guardada, talvez com as suas ferramentas guardadas, hoje é o dia também de você voltar a ousar, aleluia, ser ousado pelo Espírito Santo, usado e ousado pelo Espírito Santo nesta terra, aleluia, porque Deus não te chamou para ficar parado, Deus não te chamou para ficar apenas em um lugar, ou apenas em uma função, aleluia. Quantas vezes você pensou, será que eu fiz certo? Será que eu vou agradar, Senhor?